A dança do prazer e as marcas da sífilis e lições de carnaval. Como o profeta pastor Marconi Silva, é com humildade e preocupação pelo bem-estar espiritual e físico da nossa comunidade que trago à nossa reflexão uma história inspirada na vida de um jovem chamado Lucas. Em meio às festividades do carnaval e às tentações da vida moderna, a trajetória de Lucas nos convida a ponderar sobre as escolhas que fazemos e as consequências que podem advir delas. Temos, então, a jornada de Lucas, um jovem em busca de prazer e diversão, cujas decisões impactam não apenas sua própria vida, mas também o seu bem-estar espiritual e físico, que esta narrativa nos inspira a refletir sobre a importância da responsabilidade, do autoconhecimento e do cuidado com nossa saúde integral, à luz dos ensinamentos espirituais que nos guiam. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Bom, vamos ao que interessa. Após as festividades do carnaval, Lucas sentiu-se exausto, porém pleno de vivências intensas e encontros ardentes. Seus dias e noites foram preenchidos por danças frenéticas, bebidas exóticas e beijos apaixonados trocados com diversas mulheres. O calor do momento fez com que ele se entregasse ao prazer sem reservas, ignorando os alertas sobre os riscos da prática sexual desprotegida. 15 dias após o fim do carnaval, uma pequena ferida apareceu em sua boca. Lucas, jovem e despreocupado, não deu muita atenção, pois não sentia dor e logo a ferida desapareceu misteriosamente. Ele continuou sua rotina, sem se preocupar com pequenos sinais que seu corpo apresentava. Porém, após alguns dias, manchas estranhas começaram a surgir em seu corpo. Inicialmente, Lucas ignorou, pensando ser apenas uma reação alérgica passageira. No entanto, as manchas se espalharam rapidamente, cobrindo sua pele em uma teia preocupante. Lucas, agora confrontado com a realidade de sua negligência, procurou um médico. Os resultados dos exames foram avassaladores. Sífilis, uma doença sexualmente transmissível que se desenvolveu rapidamente após suas aventuras no carnaval. O jovem ficou chocado com o diagnóstico, confrontado com as consequências de suas escolhas imprudentes. A partir desse momento, Lucas iniciou um longo e doloroso tratamento, enfrentando não apenas os sintomas físicos da doença, mas também o peso emocional de sua irresponsabilidade. Aprendeu da maneira mais difícil que o prazer momentâneo pode resultar em consequências devastadoras a longo prazo. Enquanto lutava contra a sífilis, Lucas refletiu sobre a importância da responsabilidade pessoal e do cuidado com a própria saúde e a dos outros. Prometeu a si que, após se recuperar, seria mais consciente em suas escolhas, priorizando a segurança e o respeito mútuo em suas relações. Sua jornada de cura não era apenas física, mas também espiritual, uma lição valiosa que ele carregaria consigo para o resto de sua vida. Conforme o tratamento de Lucas avançava, ele começou a experimentar uma série de sintomas associados à sífilis, que variavam em intensidade e manifestação ao longo do tempo. Esses sintomas refletiam as diferentes fases da doença, desde os estágios iniciais até os estágios mais avançados. Aqui estão os detalhes dos sintomas que Lucas enfrentou. Úlcera ou ferida indolor no local da infecção inicial, no caso de Lucas, na boca, que desapareceu espontaneamente após alguns dias. Sífilis secundária. Manchas vermelhas ou marrons na pele, chamadas de roséolas sifilíticas, que se espalham pelo corpo, incluindo palmas das mãos e solas dos pés.
febre leve, fadiga e fraqueza, dor de cabeça, dor de garganta, linfonodos inchados, gânglios linfáticos, sífilis latente, fase assintomática. Durante essa fase, os sintomas da sífilis desaparecem temporariamente, mas a infecção permanece. Presente no corpo de Lucas, podendo durar anos, sífilis terciária, estágio avançado, se não tratada nódulos ou tumores, gomas sifilíticas, que podem se formar em órgãos internos ou na pele. Danos aos órgãos internos, como coração, cérebro, nervos, olhos, fígado, ossos e articulações. Felizmente, Lucas procurou tratamento médico a tempo, e sua sífilis foi diagnosticada e tratada precocemente, evitando complicações graves associadas à doença. Durante o tratamento, ele teve que lidar com os efeitos colaterais dos medicamentos e o desconforto físico dos sintomas, mas sua determinação em se curar e aprender com essa experiência o ajudou a superar os desafios. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. Sua descoberta e os primeiros registros remontam ao final do século XV, embora sua origem exata ainda seja motivo de debate entre os historiadores e os cientistas. Acredita-se que a sífilis tenha sido trazida para a Europa após o retorno de Cristóvão Colombo da América em 1493, durante sua primeira viagem ao Novo Mundo. Os primeiros surtos da doença foram documentados em 1495 durante o cerco de Nápoles, e a enfermidade rapidamente se espalhou pela Europa. Os sintomas devastadores e a rápida disseminação da doença na época causaram grande alarme e medo. Entre as populações, a sífilis era frequentemente associada a estigmas sociais e religiosos, sendo vista como uma punição divina pelos pecados da luxúria e da promiscuidade. Ao longo dos séculos, a sífilis continuou a afligir e desafiar a humanidade, com surtos recorrentes e avanço intermitentes no tratamento e na compreensão da doença. Foi somente no século XX, com o advento do antibióticos na década de 1940, que um tratamento eficaz foi desenvolvido, marcando um ponto de virada significativo na luta contra a sífilis. Desde então, esforços contínuos foram feitos em todo o mundo para aumentar a conscientização sobre a sífilis, melhorar os métodos de prevenção e tratamento, e reduzir sua incidência. Apesar disso, a sífilis ainda persiste como um importante problema de saúde pública em muitas partes do mundo, destacando a importância da educação, prevenção e acesso aos cuidados de saúde adequados. No Brasil, a sífilis vem apresentando um aumento expressivo nos últimos anos, especialmente entre gestantes e recém-nascidos, refletindo um desafio significativo para a saúde pública do país. Segundo o Boletim Epidemiológico Sífilis 2023, do Ministério da Saúde, os dados revelam uma preocupante tendência de crescimento nos casos notificados. No período de 2012 a 2022, foram notificados no país 237,027 casos de sífilis adquirida, 537,401 casos de sífilis em gestantes, 238,387 casos de sífilis congênita e 2,153 óbitos por sífilis congênita. A taxa de detecção de sífilis adquirida em 2022 foi de 108,4 casos por 100 mil habitantes, representando um aumento de 23% em relação a 2021. A taxa de detecção de sífilis em gestantes foi de 10,7 casos por mil nascidos vivos em 2022, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Já a taxa de incidência de sífilis congênita foi de 6,1 casos por mil nascidos vivos em 2022, registrando um aumento de 8% em relação a 2021. A região Sudeste apresentou as maiores taxas de detecção de sífilis adquirida, 140,9 casos por 100 mil habitantes, e de sífilis em gestantes, 14,5 casos por mil nascidos vivos, em 2022. Por outro lado, a região Norte registrou a maior taxa de incidência de sífilis congênita, 9,8 casos por mil nascidos vivos, no mesmo ano. Em relação à faixa etária, os jovens entre 20 e 39 anos foram os mais afetados pela sífilis adquirida em 2022, representando 56,8% dos casos, seguidos
pelo grupo de 15 a 19 anos, com 16,6% dos casos. Quanto à cor-raça, a maioria dos casos de sífilis adquirida ocorreu entre pessoas que se declararam da cor parda, 45,9%, seguida pela branca, 28%, e preta, 12,7%, na população de gestantes diagnosticadas com sífilis. A faixa etária mais afetada foi a de 20 a 29 anos, representando 48,9% dos casos em 2022, seguida pelo grupo de 15 a 19 anos, com 23,4% dos casos. Embora a maioria das gestantes diagnosticadas com sífilis tenha recebido tratamento adequado para a doença, 76%, em 2022, apenas 58% dos parceiros foram tratados no mesmo período. A maioria dos casos de sífilis congênita ocorreu em recém-nascidos com menos de 7 dias de vida, 83,5%, em 2022, e 32,7% desses apresentaram algum sinal clínico da doença no mesmo ano. Em relação à mortalidade infantil específica por sífilis congênita, o coeficiente foi de 5,9 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 2019, último ano com dados disponíveis, ressaltando a importância da prevenção e do tratamento adequado para evitar complicações graves. Esses dados revelam a urgência de ações eficazes para enfrentar o aumento da incidência de sífilis no Brasil, especialmente entre gestantes e recém-nascidos, destacando a necessidade de medidas de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado para interromper a transmissão vertical da doença e reduzir seu impacto na saúde pública. O estudo a que você está se referindo é conhecido como Estudo Tuskegee sobre sífilis não tratada na população masculina negra, conduzido pelo Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos entre os anos de 1932 e 1972. Este estudo foi realizado em Tuskegee, Alabama, sendo considerado um dos capítulos mais sombrios da história da medicina e da ética médica. Neste estudo, pesquisadores recrutaram 600 homens afro-americanos, sendo 399 diagnosticados com sífilis e 201 sem a doença. Grupo de controle: os participantes foram informados de que estavam recebendo tratamento para sangue ruim e não foram informados sobre a verdadeira natureza de sua condição ou o propósito do estudo. Os homens diagnosticados com sífilis não receberam tratamento para a doença, mesmo depois que a penicilina foi reconhecida como uma cura eficaz na década de 1940. Em vez disso, os pesquisadores monitoraram a progressão natural da doença ao longo de décadas, observando os sintomas e complicações que surgiam nos participantes. Os sintomas da sífilis variam dependendo do estágio da doença. Úlcera ou ferida indolor no local da infecção inicial, chamada de cancro duro, sífilis secundária. Erupções cutâneas que podem aparecer em todo o corpo, incluindo palmas das mãos e solas dos pés. Febre, mal-estar geral, garganta inflamada, linfonodos inchados, perda de cabelo, sífilis latente. Durante esta fase, os sintomas podem não estar presentes, mas a bactéria continua a se multiplicar no corpo, sífilis terciária. Danos graves aos órgãos internos, incluindo coração, cérebro, nervos, olhos, fígado, ossos e articulações, tumores, gomas sifilíticas, que podem se formar em vários órgãos, paralisia, demência, problemas cardíacos. Durante o estudo de Tuskegee, os participantes enfrentaram uma série de complicações de saúde devido à falta de tratamento, incluindo danos aos órgãos internos, problemas cardiovasculares, cegueira, paralisia e até mesmo a morte. O estudo de Tuskegee foi encerrado em 1972, após uma reportagem do jornal The New York Times expor as práticas antiéticas e desumanas dos pesquisadores. Como resultado do escândalo, novas regulamentações foram implementadas para proteger os direitos e a segurança dos participantes em estudos médicos. O governo dos Estados Unidos também estabeleceu uma compensação para os sobreviventes e familiares afetados pelo estudo.
Lucas poderia ter se protegido da sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis, DSTS, seguindo algumas medidas simples, essenciais para a prevenção. Uso de preservativos. Uso correto e consistente de preservativos durante todas as relações sexuais, incluindo sexo vaginal, anal e oral, é uma das formas mais eficazes de prevenir a transmissão de sífilis e outras DSTS. Realização de exames regulares. Fazer exames de saúde sexual regularmente, principalmente antes de iniciar um novo relacionamento sexual, pode ajudar a identificar precocemente qualquer infecção, incluindo a sífilis. Isso é especialmente importante se houver atividade sexual desprotegida ou múltiplos parceiros sexuais. Testagem e tratamento dos parceiros sexuais. É importante que Lucas e seus parceiros sexuais realizem exames de saúde sexual regularmente. Caso algum resultado seja positivo para uma DST, é fundamental que ambos os parceiros recebam tratamento adequado para evitar a reinfecção e a propagação da doença. Comunicação aberta. Ter conversas abertas e honestas com os parceiros sexuais sobre histórico médico, testes de DSTS anteriores e práticas sexuais pode ajudar a reduzir o risco de transmissão de doenças. Limitação de parceiros sexuais. Reduzir o número de parceiros sexuais pode diminuir o risco de exposição a DSTS, incluindo a sífilis. Evitar o consumo de álcool e drogas. O consumo excessivo de álcool e drogas pode comprometer o julgamento e levar a comportamentos sexuais de risco, incluindo relações sexuais desprotegidas. Busca por informações confiáveis. Buscar informações confiáveis sobre saúde sexual e práticas de prevenção de DSTS pode ajudar Lucas a tomar decisões mais seguras e conscientes em relação à sua saúde sexual. É importante ressaltar que a prevenção é fundamental para evitar a transmissão e o desenvolvimento de doenças como a sífilis. Promover a educação sobre saúde sexual, o acesso a serviços de saúde e o uso consistente de medidas preventivas são passos importantes para proteger a saúde sexual e o bem-estar de Lucas e de outras pessoas. A Bíblia oferece orientações e princípios sobre sexualidade relevantes para a vida de todos, incluindo Lucas. Um dos versículos que aborda o tema do sexo e da sexualidade é encontrado em 1 Coríntios 6, 18, que diz: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peça sexualmente, peça contra o seu próprio corpo. Este versículo destaca a importância de evitar a imoralidade sexual e proteger o corpo, sendo um templo de Deus. Ensina que o sexo deve ser praticado nos limites estabelecidos por Deus, que incluem o contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Além disso, em Hebreus 13, 4, encontramos outro versículo relevante sobre a sexualidade. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. Este versículo ressalta a santidade do casamento e adverte contra a imoralidade sexual e a infidelidade. Portanto, a mensagem da Bíblia para Lucas e para todos é buscar viver uma vida sexualmente pura e honrada, respeitando os princípios estabelecidos por Deus para a sexualidade humana. Isso inclui praticar o sexo no contexto do casamento e evitar comportamentos sexualmente imorais que prejudiquem a si e aos outros. A história de Lucas nos lembra da importância de tomar decisões conscientes e responsáveis em relação à nossa saúde física, emocional e espiritual. Suas experiências durante o carnaval, marcadas por encontros ardentes e descuidados, resultaram em consequências graves, como a contração da sífilis. Ao refletir sobre sua jornada, podemos extrair lições valiosas sobre a necessidade de priorizar a proteção da saúde sexual, incluindo o uso de medidas preventivas, como o uso de preservativos, e a busca por exames regulares de saúde. Além disso, a história de Lucas destaca a importância da comunicação aberta e honesta com os parceiros sobre saúde
sexual e práticas seguras. A orientação da Bíblia sobre sexualidade nos lembra da importância de vivermos de acordo com princípios morais e espirituais elevados, respeitando a santidade do corpo e do relacionamento conjugal. Portanto, ao considerarmos a história de Lucas e suas consequências, somos incentivados a buscar uma vida de equilíbrio, autoconhecimento e responsabilidade em todas as áreas de nossa vida, incluindo nossa saúde sexual. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.